Então, cara, uma funcionária, às vezes, ela respondeu mais de 600 mensagens numa manhã. Como é que ela vai obedecer alguma coisa? Que ordem, que comando que se dá para obedecer? Eu preciso de pessoas autônomas. E aí que está o fato de conectar com as pessoas, delas entenderem o propósito da empresa. Quando você começa a colocar isso em prática dentro de uma empresa, como você comentou, né, mais conservadora e tudo mais, o meu desafio é maior ainda. Né, cara? Porque assim, não é o meu negócio, não é a minha empresa. Eu preciso vender a minha ideia muito forte. A gente é treinado para olhar as possibilidades e não as dificuldades. A gente é treinado, a gente é instruído, a gente pratica muito de falar assim, cara, o que dá para fazer, velho? Estamos de volta, senhoras e senhores, doses milionárias. O programa tá pesado hoje, hein, galera? Aprendendo coisa pra caramba. Ó, lembrando o seguinte, você que tá acompanhando aí pela rádio 98.1 FM, você pode nos assistir. Basta você entrar aí no seu canal, no YouTube, aliás, no canal não, né? No seu aplicativo do YouTube ou do Instagram, digitar Doses Milionárias para você poder nos ver, mandar tua mensagem. Pode mandar um abraço aqui pro Y. Y, você tá namorando? Então não mande cartinhas de amor para o Y. Vamos que vamos, pessoal. Olha, terça-feira já foi na quarta, depois foi para sexta. A gente vai se adaptando aqui, porque se não tiver adaptabilidade, você não vai prosperar, irmãozão. Vamos que vamos, ó. A gente agora, toda terça-feira, a gente vai estar com os nossos amigos da Dale Carnegie para começar logo a semana, logo no iniciozinho, super aquecidos. Achei ótima essa troca. E vamos chamar eles aqui? Vamos que vamos, então, até para você entender quem não sabe o que é Dale Carnegie, quem é a Dale Carnegie, ou o que é a Dale Carnegie, vai saber agora também. Eles sempre trazem um convidado muito especial. E estamos com a máquina aqui do empreendedorismo como convidado aqui da Dale Carnegie hoje, hein, pessoal? Vamos lá? Senhoras e senhores, ele que é CEO da Dale Carnegie Brasília, Espírito Santo e Portugal. Ó, o cara tá ficando gigantesco a cada dia mais. Meu amigo Minervino Neto, seja muito bem-vindo, cara, beleza? Boa tarde, Léo. Bom demais estar de volta aqui, cara. Ô, bicho, tem quanto tempo que você não vem mesmo? Umas Ah, 2 não, semanas? tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Isso aí é bobagem. Olha só, pode mudar o dia, o importante é a gente continuar aqui, cara. Pelo amor de Deus, O pelo amor importante de é a gente Deus. continuar. Só não pode tirar da semana. Só isso que não pode acontecer. Cara, tu é um cara muito estratégico, né? Porque a gente mora no Cerrado aqui, que é seco, aí o primeiro lugar que você expande é pra praia. Foi lá pro Espírito Santo. É uma das melhores praias do Brasil, hein, pessoal? Ali pertinho do Rio de Janeiro e tal, é estratégico. Aí, você cansou um pouquinho sua praia, Cerrado, foi pro velho continente. Já tá lá na Europa, cara. Começou pelo lugar certo quando a gente fala português. Tem próximos passos aí O pra gente poder ver se a gente importante consegue acompanhar. É importante a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu gosto de praia e gosto de vinho. Então, essa é a Vinho do forma que eu Porto. tenho de expandir meus negócios. Daqui a pouco eu vou aprender outras com o nosso convidado hoje, né? Mas, por enquanto, eu tô usando a tática de fazer aquilo que gosta. Ô, Neto, me conta aqui, cara. Só antes da gente puxar o convidado aqui, a Dale Carnegie tem mais de 90 países, é isso? Mais de 90 países, 111 anos no mercado, Léo. E o mais interessante é que tem gente que não conhece Dale Carnegie ainda. Então, quem não conhece, pode ir lá no @Dale Carnegie Brasília, no nosso Instagram, para você ter mais informações sobre essa empresa. É uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro. Aqui em Brasília chegou em 1990. A gente era bem criancinha ainda, Léo, nessa época. Bem novo, bem novo, né? E desde então, cara, a gente vem trabalhando muito forte, principalmente a questão da liderança. Dale Carnegie é a principal escola de liderança do mundo, né? E como eu falo muito, a liderança ela não tem a ver com o cargo que você ocupa, mas sim com a forma como você pensa. Então, independente do seu cargo hoje, você pode estar liderando e influenciando pessoas, e na Dale Carnegie a gente dá para você algumas
ferramentas, ajustamos alguns comportamentos, desenvolvemos algumas habilidades para te ajudar nisso. Se quer saber mais, @Dale Carnegie Brasília, você vai ter mais informações sobre os nossos programas. Neto, liderança não está ligado à posição ou cargo, mas está ligado, por exemplo, os resultados que a pessoa tem? Pode sim, mas não necessariamente, porque eu posso estar começando... Outro dia eu fiz uma palestra sobre liderança para estagiário. Como que eles podem influenciar o ambiente em que eles estão, sabe? Então, o estagiário ainda não tem um resultado ali, mas ele pode gerar um grande resultado dependendo da forma como ele pensa. Porque ele pode estar ali simplesmente cumprindo uma carga horária e aquilo não tem impacto nenhum, né? Tanto na carreira dele quanto na organização, ou ele pode encarar aquilo como um primeiro desafio profissional e fazer daquilo ter um grande resultado. Então depende muito como você encara, como você olha o seu desafio. Maravilha, maravilha. Tem convidado hoje aqui. Tem convidado, gigante, cara. bicho. Tá pegando um pedaço é do currículo dele aqui. Não sei se ia dar o programa todo pra gente poder contar. É coisa pra caramba. É melhor a gente simplificar, porque é grande, é extenso o currículo. É porque assim, Léo, a gente tem mais ou menos aí uns 7 meses que tá com o DaleCast. Muitos convidados, né? Todos os convidados são pessoas que já fizeram o treinamento da Dale Carnegie, pessoas que já passaram pelo nosso processo. Mais do que clientes, são nossos amigos. E são pessoas com muito repertório empresarial, principalmente. E esse é o nosso último DaleCast do ano. Cara, eu não poderia encerrar, né, essa temporada com uma pessoa mais ou menos, né? Não poderia fazer isso com as pessoas que nos acompanham. Tive que buscar uma pessoa de peso. Então, o nosso convidado hoje aqui é um cara que tem várias empresas e um cara que o que mais me chamou a atenção quando a gente estava conversando é a forma como ele enxerga o empreendedorismo, que é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas, para falar um pouco mais, até mesmo sobre ele, vou pedir para que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, meu amigo Guigo. Eu tô meio sem palavras, Léo. Obrigado pelo convite aí, Neto. Prazer estar aqui no Doses Milionárias, no DaleCast. E, por mim, eu ficava aqui ouvindo você perguntar para o Neto e a gente aprendendo junto aqui. Eu, por mim, tô tranquilo nessa condição. E aí, de repente, o Neto vem e fala tudo isso, vai falar de currículo. E hoje eu sou um convidado de peso, mas eu tô lutando contra isso. E eu vou perder meus 10 quilos até o começo de fevereiro. Esse convidado de peso ele vai perder um bom peso nos próximos meses, inclusive porque eu sou personal, trabalho com atividade física. Tive um ano muito difícil, eu ganhei bastante peso. Eu acho que o convidado de peso ele está nessa linha, assim. Me considero já tenho meus 47 anos, falaram da década de 90, eu já estava quase entrando na faculdade nessa época. Mas me considero um cara muito, muito novo, muito inexperiente, com muita coisa para aprender ainda. Eu me vejo, às vezes, sentado aqui com o Neto, eu falo assim, cara, o cara tem muito para me ensinar, né? Tem muito para aprender com ele. Então, eu assumo essa posição. Talvez eu me apresentando, né? Você já falou de empresa no bloco anterior, e eu acho que eu sou um cara, eu busco ser uma pessoa humilde e com muita vontade de aprender. Já vivi muita coisa nesses meus 47 anos. Hoje, eu sou o pai da Melissa, o marido da Bruna. A minha mãe, eu postei no Instagram recente, contei algumas coisas sobre mim. Falei assim, faltou falar que é filho da Alminda. Então, pronto, filho da Alminda. Mas, sou Aliás, ela empresário. tá acompanhando aqui, não tá? Ela tá acompanhando. Manda um abraço pra dona Alminda. Vamos compensar esse furo nas redes sociais. Aquela câmera ali, ó, tá falando com você. Você quer mandar um abraço pra ela pra compensar o furo que teve? Dona Alminda, minha mãe. Eu sou o filho da Alminda, tá dito agora. Obrigado, mãe, um abraço. E a gente pode contar, de repente eu falar muitas coisas. Minha mãe me ensinou, meu pai, acho que tem muito deles em mim, quem eu sou hoje. Mas, assim, de forma resumida, sou personal trainer, sou empresário. Hoje a gente tem 12 operações com algumas empresas na área de natação, de pilates e de ginástica, né? Ginástica artística, ginástica rítmica, parkour. Então a gente trabalha com essa linha aí. Cara, e assim, ó, o peso da pessoa vem nesse discurso, né, cara? Quando você se coloca em qualquer situação como um aprendiz, uma pessoa assim que por mais que eu tenha um currículo, né, extenso, eu me predisponho a aprender mais, pronto, o peso tá aí, meu querido. Então, obrigado, fica tranquilo. Né? Muito obrigado. Agora, a gente tem
diversos tipos de profissionais que nos acompanham, né, Léo? Aqui, tanto na Sim. rádio quanto no YouTube, enfim. E uma das coisas que eu estava conversando com o Gui que me chamou muita atenção, assim como eu falo, né, nos treinamentos, nas palestras, que a liderança ela não tem a ver com o cargo que você ocupa, mas e sim com a forma como você pensa. A gente conversando da mesma forma é o empreendedorismo, né? Porque o Igor trabalhou muito tempo em hospital. E lá ele contava para mim que ele era um empreendedor lá dentro. Então, Como funcionário. como funcionário. Então, às vezes, a gente tem profissionais que estão hoje, né, como funcionários e não consegue pensar como empreendedor simplesmente por ele achar que o empreendedor tem a ver com a pessoa que está iniciando um negócio, ou é o empresário, ou é o dono do negócio. E isso não tem nada a ver, né? Fala um pouquinho dessa experiência aí pra gente, Guilherme. Não tem nada a ver. Eu digo hoje que se eu pudesse voltar atrás, eu continuar empreendendo no meu lugarzinho, CLT, tranquilo, férias, 13º, todas essas garantias, e podendo ter ideias criativas, liberdade, né? Eu preferia, assim, de verdade. Eu acho que eu daria uns passos para trás e ficaria ali. Mas esse não é o Guigo, esse não é o meu espírito, assim, né? De voar, de querer coisas novas e diferentes. Então, trabalhei 10 anos no Hospital Sara, um hospital, vamos dizer assim, uma rede muito conservadora, né? Muito famosa por ser muito rígida, por ser muito, muito realmente conservador, fazer sempre a mesma coisa durante muitos anos. E quando eu entrei no Sara, eu nem sabia o que era aquilo, na verdade. Fiz um concurso, porque aqui em Brasília a gente faz concurso para ganhar dinheiro. Entrei nesse caminho mesmo. Graças a Deus fiz na minha área, que é a educação física. E aí tive uma alegria muito grande de, aos poucos, conquistar um espaço lá e ver o hospital mudando muitas coisas e dando liberdade para a gente empreender, para a gente ser criativo ali dentro. Eu falo que eu convido as pessoas, quer fazer negócio comigo? A gente vai abrir uma escola de polo aquático para pessoas com paraplegia no Lago Paranoá. Vamos abrir um negócio desse? Cara, exatamente, Léo. Só cara que você fez é que qualquer um faria. Você tá louco, cara? Não vou fazer. E a gente abriu uma clínica dentro do Sara de polo aquático para pessoas com paraplegia e tetraplegia dentro do Lago Paranoá. E foi um sucesso. Lógico, eu tinha ali o meu ponto de venda, eu tinha meu consumidor, eu tinha tudo tranquilo ali. Ninguém pagava, porque todo mundo do hospital Sara, ele é uma rede pública gratuita, né? Então, eu tinha ali minha galera e a gente lotava as turmas de polo aquático. Era um sucesso. Então, eu digo assim, eu estava ali empreendendo. Quem é que teria essa ideia? Poucas pessoas teriam ideias dessa natureza, né? Quando você fala de lotar, eram quantas pessoas, Guilherme? A gente colocava 20 pessoas no Muita lago. coisa, cara. Exatamente, Muita coisa. é. Um cuidado absurdo, assim. É. Claro, tinha ali uma estrutura, 4 ou 5 marinheiros, lancha ali pertinho, apesar de a gente fazer muito perto da margem, tinha uma lancha que ficava ali perto para qualquer emergência. Tinha gente na margem, tinha gente na lancha, né? Então, tudo de uma forma muito segura. Eles passavam pela piscina antes de ir para o lago, lógico. Então, eles treinavam na piscina, estava todo mundo independente na piscina, e iam para o lago fazer essa atividade, né? É só importante a gente pontuar isso daqui, porque quando o Neto ele traz a questão de você estar empreendendo dentro do serviço público, você abraçou um desafio que, a princípio, você não precisaria. Sim. Olha o trabalhão disso. É. Olha a trabalheira que isso dá. Mas você falou, não, eu tô afim. Você vê que o sangue empreendedor, ou a mente empreendedora, estava muito viva já dentro de você, mesmo você estando no serviço público, né? Exatamente, Léo. E aí não é só serviço público, acho que também no serviço privado. A gente vê hoje, hoje a gente tem perto de 200 colaboradores e muito poucos são intraempreendedores, né? Que a gente chama. Pessoas que realmente querem sair, a gente fala, parece comum, mas sair da caixinha, né? Uhum. Mas pessoas que querem ter uma mente criativa, que querem buscar um lugar melhor, ter posições. E aí não é só posição organizacional, mas posição de destaque, posição de realmente transformar a vida das pessoas, fazer diferente, voltar para casa e falar assim, eu fiz uma parada hoje massa. Em vez de ficar naquela coisa de todo dia dando a minha aula, todo dia batendo carimbo, todo dia fazendo as mesmas coisas, né? Não, cara, aí você vê que é... Assim, ó, eu penso assim, que o empreendedor, o que ele tem mais forte nele é o incômodo. Né? Ele está incomodado com alguma coisa. A partir desse incômodo, ele vai gerando algumas ideias. E aqui tem um ponto muito importante, porque o empreendedor não é simplesmente o gerador de ideias.
Não adianta você ter uma boa ideia, né? E às vezes as pessoas confundem isso, né? Eu tenho uma ideia para um negócio, para uma solução nova, às vezes para um processo novo dentro da empresa, e eu sou empreendedor. Não. Você é, no máximo, uma pessoa que tem boas ideias, né? Mas o empreendedor precisa conseguir colocar isso em prática. E aí, eu vejo, Guigo, que quando você começa a colocar isso em prática dentro de uma empresa, como você comentou, né, mais conservadora e tudo mais, o meu desafio é maior ainda, né, cara? Porque assim, não é o meu negócio, não é a minha empresa. Eu preciso vender a minha ideia muito forte. O que que você enxerga como sendo, sei lá, as principais habilidades necessárias para que a gente consiga sair do outro lado, da ideia até a execução? Bem, acho que a criatividade, você trabalhar a criatividade, ela é fundamental. Porque uma boa ideia, ela não é a primeira ideia, né? Então, eu tenho uma boa ideia. E aí, como que essa ideia vai se tornar uma boa ideia? E aí vem uma segunda habilidade, que é ser questionador. Eu fazer 1 milhão de perguntas sobre essa ideia. A minha hoje esposa, minha sócia, Bruna, ela dizia que no começo da sociedade, ela ficava pula da vida comigo. Eu falo, o cara entrou na sociedade só para ficar fazendo pergunta? Pô, ajuda, faz alguma coisa. E eu falei assim, não, minha função agora é questionar, é perguntar para saber se, para validar o negócio. Então a habilidade de perguntar, ela é muito importante. Mas também se morrer no perguntar, você fica o cara chato. Você não é o cara que transforma. Então uma outra habilidade para você botar a sua ideia em prática é você ser mão na massa. É você descer pro chão de fábrica, é você botar o pé, pegar o rodo, pegar a vassoura e vamos botar a ideia para rodar. É muito fácil eu botar uma ideia e falar assim, agora eu vou lá vocês e façam. Não, eu sou do time, e aí vem muito do que minha mãe e meu pai me ensinaram, acho que os dois são desse time, de quem vai fazer sou eu. Se é para ir lá na obra, se é para ir não sei aonde, se é para... Quem vai fazer sou eu. Um dia eu estava aguando as plantas na frente de uma das nossas academias, nessa época de seca em Brasília, estava feio. Eu falei, não, deixa eu dar uma aguada nisso aqui. E aí passou um funcionário na época, nem está mais com a gente, bem antigo. E falou assim, pô, mas você é o dono, você está aguando as plantas. Eu falei, cara, se eu não aguar a planta, não vai ter planta, vai ficar feio, mais gente vai passar aqui, vai achar ruim e não vai entrar. Então sou eu mesmo. E aí a pessoa ficou surpresa ali com aquilo. Então acho que a outra habilidade, né, é botar a mão na massa. Então é ter as ideias, e ter muitas ideias, é se refletir sobre as ideias e perguntar sobre as ideias. E aí, no final, é você mesmo ir lá botar a mão na massa. Porque quem vai testar sou eu e quem vai saber se deu certo. Se as perguntas que eu fiz foram as melhores perguntas e depois eu consigo ou validar ou eu mudar a direção, às vezes desistir ou procurar outro caminho. Né? Isso tem a ver com o que a gente estava comentando agora há pouco sobre liderança, né, cara? Porque para eu conseguir, muitas vezes, levar as pessoas para aquela minha ideia, vender essa ideia, eu preciso influenciá-las. E a influência, ela acontece muito pelo exemplo. Não adianta eu chegar para você e falar que uma coisa é legal para você fazer. Se você não vir eu fazendo isso, e fica fraco o discurso, né? Como eu falo com meu filho, às vezes ele tá lá descalço, eu peço para ele colocar um chinelo, a primeira coisa que ele faz é olhar pro meu pé. Sabe? Porque assim, se eu não tiver calçado, não vale. Ele pode até falar sim, senhor, mas aquilo acabou. Não tem força, né? E aí vem, eu ainda quero explorar um pouquinho essa questão do empreendedor quando ele está dentro da organização, quando ele não é o CEO ou o dono, aquela pessoa que tem mais poder, né? Ainda assim, ele precisa liderar nesse sentido, né? Liderar dando exemplo. E aqui, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, como é que muitas vezes ele pode estar se perguntando assim, mas como é que eu faço para quebrar, muitas vezes, um modelo estático que existe aqui dentro da empresa, né? Como é que eu faço para romper isso e apresentar uma coisa tão diferente, né, como levar essas pessoas para o lago, por exemplo, né? Como que se dá esse processo? Neto, esse processo, na minha opinião, ela se dá com muito estudo. Não é também, eu tive a ideia de colocar a galera no lago e vamos botar. Não é isso.
Você tem que estudar muito, muito aquilo que você está fazendo. Você tem que ser uma autoridade naquilo que você está fazendo. Eu era uma autoridade em natação. Eu era uma autoridade em natação no lago. Eu dava aula de vela, dava aula de canoagem. Então, eu era uma autoridade naquilo ali. As pessoas me reconheciam no hospital como uma autoridade. Eu não era dono de nada, eu não era, mandava em nada, não era liderança de nenhuma área, mas eu era uma autoridade em natação. Era uma autoridade em natação no lago. E eu era uma autoridade, eu sabia muito sobre lesão medular, eu sabia muito sobre a patologia, sobre o prognóstico, sobre o diagnóstico. Então, eu também estudava muito sobre isso. Ou seja, a sugestão para quem está ouvindo e está incomodado com isso, e está num lugar e não sabe muito bem, se pergunta, você é autoridade onde você está? A Bruna, outro dia, falou assim, tem hora que eu olho para como é que chama? A pessoa que fica ali na guarita debaixo do prédio? Porteiro. O porteiro. Bom, esqueci, o porteiro. Eu falei assim, cara, tem umas horas que eu olho assim, me dá uma vontade de ser porteiro, e você fica o dia inteiro sentado, vendo uma TV. Então vamos lá, você tem autoridade em ser porteiro? Quando chega alguém para entregar um objeto, cara, você recebe aquilo e entrega com toda a excelência, com toda a qualidade, você é melhor para abrir uma porta, né? Pra apertar o botão e abrir a porta, você faz isso com rapidez, você enxerga quando está vindo o morador lá da garagem, lá do não sei de onde, quando ele chega na porta já está pronto para abrir. Então assim, eu estou fazendo o exemplo que a Bruna relatou recente, você tem que ser autoridade onde você é, porque de repente nessa autoridade toda e nessa visão sobre tudo que você está fazendo, você fala, cara, tem uma ideia nova. Será que em vez de eu ficar aqui esperando ele abrir a porta ou ele apertar o código, ou sei lá o quê, eu vou fazer diferente? Então você tem autoridade, você tem vivência, você está ali incomodado com aquela situação. Lógico, se você é autoridade, se você virar para a sua liderança imediata, né, para o síndico do prédio e falar assim, cara, tem uma ideia. E vai botar, essa pessoa vai te reconhecer. Mas também se você é aquele porteiro que fica sentado a bunda, olhando a TV, o morador chega, tu não vê, a encomenda chega, tu não passa para frente. Que autoridade você vai trazer ideias novas? Então é estar imerso no problema, é você estar mergulhado na situação. E agora não é o que eu vou ensinar, tá bom? Tá. Não aprendam o que eu fiz, porque eu era o cara que pedia, eu falei assim, eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. Então eu chegava, eu fazia, cara. Porque se eu pedisse licença no SARA, era não. Se eu falasse, vou levar, eu chegava, reunia a junta médica, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, todo mundo ali. Pessoal, semana que vem, então, vou levar os pacientes para o lago, não sei o quê. Então, eu falei assim, cara, não tinha conversa. Então, o que eu fazia era o contrário. Eu, com toda a autoridade, com todo o conhecimento, eu tinha certeza, juntava os marinheiros ali, montava estrutura, colocava a galera, é hora da natação. Na natação, a gente descia para o lago, e no lago a gente fazia, acontecia, tirava foto, tirava vídeo, esses pacientes voltavam para a enfermaria, contaminava todo mundo, vinha o médico, vinha o líder do setor. Contaminava no bom sentido. No né? bom sentido, claro. Contagiava, pronto. Contagiava. E aí, cara, vinha o médico e falou assim, mas você levou o pessoal para fazer porra? O que é isso? Eu falei assim, você já ficou sabendo? Não, porque tá todo mundo falando. Mas tá todo mundo falando bem ou tá todo mundo falando ruim? Não, tá todo mundo querendo amanhã. Então, legal. Mas é porque eles não querem fazer fisioterapia. Não, mas então, eu converso com eles têm que fazer a fisioterapia, para ir lá só pode ir quem tá fazendo a fisioterapia. Não. Então você começa a negociar. E eu falei assim, mas tá tudo bem? Tem problema? Não, agora você já me arrumou o problema. Todo mundo quer. E eu falei, então todo mundo vai? Não, agora vai. Vamos lá ver como é que é? Não, eu te mostro aqui, eu mostrava. Tá? Não, então tá bom, tá valendo. Então, lógico, eu estava numa posição em que eu tinha essa tranquilidade, mas é isso, era uma autoridade, eu tinha muita segurança do que eu estava fazendo. E eu sabia que se eu chegasse ali pedindo autorização, não ia ter autorização. E aqui tem alguns... Mas não aprendam sobre isso, tá? Peça autorização. Mas aqui tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar, né? O primeiro é que o seu foco era no resultado. Era no paciente. Sabe? Aquilo é na melhora, é no resultado. E o detalhe aqui, né? Que está muito alinhado com o seu discurso no início, é o desapego ali da vaidade. Cara, não é porque é a minha ideia. O foco é no resultado, é na melhora. Então, quando a gente consegue estar trabalhando com foco no resultado, a chance de implementar uma ideia nova, um processo novo, ele é maior. Um outro ponto também que eu acho que é importante, algumas vezes eu falo com os clientes, os gestores que a gente trabalha,
principalmente para mudar um pouquinho essa... Às vezes tem algumas coisas que não estão legais na empresa, né? E eu não consigo mudar. E aí eles reclamam um pouco para mim, falam assim, olha, porque falta habilidade de venda para você. Independente da posição que a gente esteja na empresa hoje, a habilidade de venda é fundamental. Venda de ideia. Sabe? Então, se eu quero melhorar alguma coisa, eu preciso ser um bom vendedor. Se eu não consigo convencer o outro de que minha ideia é boa, é um sinal de que eu não sou um bom vendedor. E bom vendedor não é aquela pessoa que está lá na loja vendendo, não. Todos nós precisamos ter a habilidade comercial. Né? E um outro ponto também que eu penso que cara, é fundamental para que a gente consiga entender esse movimento do empreendedor é saber que não adianta só ficar na parte teórica da parada. Sabe? Eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso começar a fazer, independente da função que eu estou hoje. E aqui eu já quero fazer uma conexão com a sua posição hoje. Você falou assim, ó, eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. Tá? Hoje Eu você... falei? Não. Eu ouvi aqui de alguém. O tal de um de alguns anos atrás, mas... Hoje você está na posição de ouvir isso da sua equipe. Aham. Hoje você não precisa pedir. Hoje você vai ouvir isso da sua equipe. Como é que foi essa transição de sair desse empreendedor dentro da organização a começar a enxergar que você tinha condição de assumir, né, um negócio, ou como é hoje, alguns negócios, e estar nessa posição de ter que ouvir, ou pelo menos você gostaria de ouvir as pessoas falando essas coisas para você? Neto, esse talvez seja o meu maior desafio, é realmente lidar com as pessoas. Eu gosto de gente, eu me dou bem com as pessoas, eu tenho um papel de influência positivo muito, muito importante. Fui professor universitário durante alguns anos, eu adorava aquilo, 40 pessoas, a gente tocando, metendo pau na teoria, na prática, fazendo muita coisa legal, diferente. Fui, inclusive, desde que eu comecei na UNB, o meu primeiro semestre, já fui convidado no segundo semestre para ser professor homenageado, depois fui para a NINF, enfim. Então, eu gosto disso. Mas essa relação com o colaborador, com o liderado, para mim ainda é um desafio. Como começou tudo isso? Enquanto eu estava no Sara, eu estava incomodado com muitas coisas, eu queria melhorar, queria fazer coisa diferente, queria participar de outros eventos, e eu queria realmente alçar voos. O Renato, que é meu sócio hoje, grande amigo aí de adolescente, sou padrinho de casamento dele, um cara fantástico, empreendedoraço, assim, raiz de sair batendo de porta em porta de academia, vendendo óculos, touca, nananã. Então, ele estava ali montando uma academia, precisava de uma grana, e foi a época que eu saí do Sara, eu entrei de investidor, e ele falou assim, cara, não, eu só preciso do investidor, eu toco meu negócio. Eu falei, cara, mas eu posso aprender? Eu posso sentar na mesa contigo? E eu ia para lá, cara, não ganhava nada, não tinha nada, eu ia para lá, passava uma manhã, uma tarde, às vezes o dia inteiro, sentado do lado dele, vendo o que ele estava fazendo. Eu ficava ali com o meu computador, fazendo uns trabalhos ali, com personal e tal, montando planilha, e ficava vendo o que ele estava fazendo. Começou dessa forma. O Renato, ele já não é um cara tão bom com pessoas como eu. O Renato é um cara um pouco mais ali, ele fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, mas ele não é um influenciador, vamos dizer assim, uma pessoa que ele tem um jeitão dele de meio processo burocrático, administrativo. Eu aprendi muito isso com ele, ser desse jeito. Eu acho que o meu desafio hoje está sendo voltar a ser o cara de gente, porque eu aprendi que montar empresa com o Renato, e não estou falando negativamente de forma nenhuma, que eu precisava disso, é de olhar para o processo, é de olhar para o número, é de olhar para a meta, é de olhar para o todo, para o detalhe, o parafuso, o não sei o quê. Então, o Renato me ensinou muito sobre isso. E hoje a gente está com uma dificuldade, porque as empresas cresceram muito, a gente está com, como eu falei, quase 200 colaboradores, e a gente tem dificuldade de relacionamento. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu fiz o curso é melhorar essa minha capacitação de líder, minha comunicação com a galera, então, e estou trabalhando bastante nisso. Mas o processo foi um pouco esse, assim, um cara que era muito de gente, que de repente olhou para os números e para o processo e para a estrutura e para o comercial e paraná, e talvez deixou de ser quem é um pouquinho e perdeu um pouco o tino sobre isso
E agora eu estou no meu desafio de voltar e olhar para as pessoas, né? Para poder cuidar das pessoas, cuidar dos nossos colaboradores. Então, ser líder, para mim, hoje, tá indo para esse caminho, de olhar para as pessoas. Eu acredito que esse é o principal. A estrutura, Léo, tu vai achar 1000 piscinas, tu paga, tu tem a piscina, tu monta teu negócio. Mas tu botar o professor ali dentro, não é um... E você manter ele ali, e ele feliz, e ele engajado, e ele buscando ter ideias e querendo fazer diferente, isso é muito desafiador hoje em dia, né? É que você falou, né? Tem que gostar de gente, né? É. Liderar gostar de gente, porque tudo isso aí, os números, né, o resultado, tudo vai vir através das pessoas. É. Você não vai conseguir ter esse resultado sem essas pessoas. Mas como é que essa capacidade empreendedora, que é sua, né? Como é que isso te ajuda hoje como empresário nesse cenário? Eu acredito, essa semana eu fiz... Você conhece Instagram? O Neto não conhece Instagram. O Léo conhece. Mas você conhece, né, Léo? É. Conheço. No Instagram tem um negócio que a gente põe... Todos também conhecem. Tem um negócio lá que você põe uma caixinha de perguntas para as pessoas. E foi engraçado, porque engraçado, não sei se foi engraçado, mas foi interessante, curioso, porque as perguntas foram muito nesse sentido, né? Como é que você faz gestão do seu tempo, cuidar de tanta empresa, da sua família? Eu sou uma pessoa que valorizo muito a minha família. Estar com a minha filha hoje é uma das coisas mais importantes para mim, né? Eu desmarco reunião para poder ficar com ela, para ter um tempo de qualidade com ela. Então, como que é isso? Como que é fazer essa gestão? Qual é a maior dificuldade do empresário? Então, essa capacidade empreendedora, ela tem muito a ver com treinamento. Então, eu da área da educação física sei muito bem o que é treinar. E hoje eu olho para trás como eu treinei ser empreendedor. Como eu treinei acordar de madrugada e já 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, tá estudando, tá fazendo alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu consigo não fazer um pouco isso, mas 5 horas da manhã a gente tá cuidando de filho já também. Mas a gente estudar, já fazer alguma coisa. Então, eu ia para a faculdade, da faculdade eu ia para um estágio, do estágio eu ia para outra faculdade, da outra faculdade eu ia para uma especialização, eu ia para outro estágio. Tinha as coisas da igreja, eu era líder na igreja durante toda a minha adolescência e o começo da juventude, então eu tinha muitas tarefas, toda semana, sábado e domingo, todos os dias. Eu fui um cara muito on, assim. E on, muito feliz. Que é diferente do on que, cara, vai dar um burnout, que não aguenta, que estressa. Eu era muito feliz, eu era muito prazer e eu fazia tudo. Eu buscava muita excelência. Eu sou chato pra caramba, assim. Se não é pra ficar bom, cara, nem me chama. Não vou fazer. Mas se são 10 coisas pra ficar boa, me chama pra 12. Eu vou nesse caminho, assim. Então, tendo prazer, buscando excelência, fazendo as coisas que a gente gosta, cara, você pode me dar uma agenda lotada, que eu vou. Quer dizer, eu já tenho 47, minha energia já não tá tanto assim. Mas o meu treino, durante toda a minha adolescência e juventude, me levou para essa capacidade empreendedora. Porque, Neto, para ser empresário hoje, não é fácil. Não é suave na nave. Não é easygoing. Não é ali... Não é, cara. Sabe? Nem pro cara que é dono da academia de yoga. Né? De pilates. O professor de yoga dele talvez seja mais zen do que... Né? O professor de pilates, ele tem que estar numa vibe diferente do dono. O dono, cara, não tem jeito. A minha esposa, a Bruna, ela era professora de pilates e a gente, quando começou a expandir, eu falei, cara, você tem que sair da sala. E uma das coisas que ela tinha que sair da sala é porque ela estava dando aula e olhando a parede, o teto, não sei o quê, e já mandando mensagem. Eu falei assim, cara, você tem que sair, porque você nem consegue dar uma aula legal, mas você também não consegue ficar na vibe de dona. Então você precisa entrar na vibe de dona e depois... Porque a vibe do professor é outra. Ele precisa estar... né? Flow, uma aula, 2 aulas, tal. O dono não, cara. O dono já entra na empresa. Eu ontem entrei na Lúdica. É Lúdica? Arena Lúdica. Eu entrei na Lúdica ontem, deixaram uma janela aberta. Tava o chão mais sujo, porque ventou a folha para... Eu já entrei na Lúdica fazendo filmagem aqui, galera do apoio, por favor, vendo isso aqui. Isso era 7 horas da manhã, a galera já chegando, já limpando. Então o dono entra assim, cara. Você entra já botando quente, vendo o que é, que não é, como é que pode, porque daqui a pouco vai chegar cliente e o negócio tem que estar bonito, tem que estar limpo. É outra vibe, né? Então essa capacidade de empreendedor é muito nisso, assim, cara. Eu digo claramente, treinem para ser empreendedores. Se você quer ser empreendedor, treina, cara.
acorda antes, chega mais cedo na empresa. Me dá uma agonia, cara. As pessoas falam assim, tô chegando 5 minutinhos, eu vou atrasar 5 minutos por causa do trânsito. Eu falo, não é por causa do trânsito, cara. É por causa de você, que não acordou meia... Mas eu vou acordar meia hora mais cedo? Ué. Eu falo os meus participantes nos treinamentos, né? Que quando eles falam assim, mas tem um imprevisto. Eu falei, é a primeira vez que aconteceu? Se é a primeira vez na história que aconteceu, cara, então é um imprevisto. Agora, se já aconteceu uma vez, pode acontecer a segunda. Uhum. E eu tenho a impressão que trânsito já aconteceu mais de uma vez. Então não dá pra gente aceitar isso, né, cara? Agora, uma coisa muito legal que você comentou é a preparação, né? Então eu acho que isso aí diferencia muito aquele empreendedor da boa ideia, né? O cara que teve uma boa ideia e acha que vai ficar rico, milionário com essa boa ideia, que isso é suficiente, ao cara que consegue realmente transformar, levar isso para frente e ter resultado. Cara, é a preparação. Você tem que estar preparado. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes, assim, eu quero ser, sei lá, uma pessoa que entende muito de TI, vou me preparar, fazer várias certificações, né? Ou um grande técnico de alguma área, E às vezes a pessoa assim, eu preciso melhorar com pessoas. Uhum. E acha que isso vai sair do nada. Cara, tem que se preparar da mesma forma. Sabe? Lidar com pessoas talvez seja até mais desafiante, porque não é uma ciência exata. Você não vai ter... não tem como você prever o comportamento das pessoas. Então, eu tenho que prever só o meu. Então, eu tenho que estar muito habilidoso e muito pronto para isso. Então, eu falo isso muito nos nossos treinamentos, né? Porque a Dale Carnegie, ela te dá muita base para isso, né? Primeiro, para você se conhecer, para você se desenvolver e estar pronto para os desafios com as pessoas. Então, assim, se eu não estiver preparado para isso, cara, como é que eu vou lidar com o outro? Como é que eu vou lidar com o outro que é diferente de mim, que pensa diferente e que eu preciso dele para ter resultado? E uma das coisas que me chama muita atenção eu participo de um grupo de empresários com o Guigo, e eu lembro que eu comentei algumas vezes sobre a pesquisa que a Dale Carnegie fez sobre engajamento. E ele voltou para mim algumas vezes. Como é que é isso mesmo? Me lembra aqui, como é que é essa ordem aqui e tal? Tem um dos pontos que eu não mencionei, Guigo, que é o quarto ponto que gera mais engajamento das pessoas, é esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, que não tem como a gente separar isso. Né? O profissional é o mesmo, né? Eu falo sempre dos 3 que mais engajam. Então, o quarto é essa questão do equilíbrio. Mas tem também ali, entre os principais que engajam, a questão da liderança, né? Crença na liderança sênior. Aquilo que mais engaja é o relacionamento com o líder imediato. Quando a gente está falando de empresas médias, empresas pequenas, muitas vezes a liderança sênior é o líder imediato. Como é que você enxerga hoje o seu papel dentro desse processo de engajamento dessa equipe? Porque é uma responsabilidade, acima de tudo, sua, pensando nesses indicadores do engajamento. Neto, de forma muito sincera, como eu vejo isso em construção. Eu não digo hoje que eu sou não é minha melhor posição para jogar. Eu digo, claramente, não é. Estou trabalhando muito nisso, porque eu entendo exatamente essa questão. O treinamento da Dale, inclusive, me ajudou bastante. Tive conversas muito relevantes e muito transformadoras com alguns dos colaboradores após a gente começar a fazer o treinamento. E mudou o jogo. Por que isso, assim, né? Acho que eu volto na mesma história. Eu saí um pouco das pessoas. Durante esse ano, você falou várias vezes sobre isso, e todas as vezes que você falava, isso calava em mim, assim, batia forte. E eu falei assim, cara, eu preciso ser um líder mais envolvido, eu preciso... E eu falava, eu claramente era a pessoa que, no corre, eu entrava na academia, eu ia para outra academia, eu era um cara que, às vezes, nos últimos tempos, assim, eu respirava pouco nas minhas empresas. Hoje em dia, eu mudei muito. E aí, o meu papel hoje, eu digo, cara, se você é hoje empreendedor, tem alguma dificuldade sobre isso, percebe se você está respirando dentro da sua empresa. Percebe se você está andando devagar na sua empresa. Percebe se você consegue parar 2 minutos na copa para bater um papo com a galera. Isso está mudando o jogo para mim.
E eu estou buscando fazer isso. Não só... E aí tem a preparação formal, que é, cara, eu fiz o treinamento da Dale, aí tem a tarefa da Dale para eu fazer, do módulo 1, do não sei o quê, parará. Tem 1 milhão de cursos que a gente faz, mas tem o treinamento informal. O treinamento informal é esse, sentar na copa, bora abrir uma Coca-Cola aqui junto e vamos embora tomar uma Coca junto aqui, vamos pegar o cafezinho, e eu sento, chego ali no café, eu faço o pó do café e não sei o quê. Esse é o treinamento informal que eu preciso treinar isso todo dia. Eu estou trabalhando nesse sentido. Então, quando você faz essa pergunta para mim, eu digo que o meu papel hoje é um papel falho. É triste, é feio falar isso, mas é a realidade dentro daquilo que a gente está vivendo hoje. Mas eu estou construindo, a gente está buscando construir um relacionamento diferente. A gente está buscando construir uma intimidade melhor. Eu tenho um supervisor, o Rafael, se ele estiver ouvindo, se ele ouvir isso depois, ele é o nosso supervisor nas academias de natação. Foi meu aluno na faculdade. Esse moleque, e é moleque, porque a diferença de idade é grande, mas moleque na idade, mas homem, gente grande nos relacionamentos. Ele cuida da equipe, faz 1 para 1, todo mês com todo mundo, ele sabe dos problemas, ele entra no âmago da pessoa e ele consegue ajudar, ele traz pra gente, ó, não posso abrir o que é, ele fala pra gente, não posso abrir o que é, mas tal pessoa tá com dificuldade assim, tá precisando disso, parará. Então, hoje eu olho pra ele e falo assim, cara, eu quero aprender algumas coisas dele. E não é porque eu não sou assim, o mais louco é isso, né? Não é porque eu sempre fui o cara dos amigos de adolescência, era o cara que eu via, era o cara que escutava, era o conselheiro. E eu deixei de ser bastante isso. Né? Quando lá no treinamento a gente, né, você viu isso lá, mas a gente tem lá o que a gente fala que é a pirâmide da liderança, né? Onde o topo da pirâmide é eu conseguir liderar as pessoas. Mas a base é me conectar com as pessoas. Então, eu só consigo liderar se eu consigo me conectar com as pessoas. Eu só consigo liderar aquelas pessoas que se conectam comigo, que têm a mesma sintonia que eu. E quando você fala desse movimento de andar mais lento na empresa, de parar, né, para conversar com as pessoas, de tomar um café com as pessoas, primeiro de tudo, isso te demanda um trabalho. Te demanda um trabalho. Você tem que estar disposto para isso. Então, às vezes, a pessoa ela quer o resultado da liderança, mas ela não quer ter esse trabalho. Então, assim, ó, esquece que você não vai conseguir. Se você não está disposto a diminuir o seu passo, o ritmo do seu passo dentro da empresa, a começar a se conectar com as pessoas, a se interessar pelas pessoas, você não vai conseguir liderar. O máximo que você consegue é que as pessoas cumpram as suas ordens. Que elas obedeçam. Que elas obedeçam. Sabe? E aí você não entende, porque quando você sai da empresa, as coisas não acontecem quando você está lá. É por isso. E o mundo hoje é muito complexo, né? As relações são complexas, as pessoas vêm com as complexidades delas. Eu trabalho com gente de colaborador e a gente trabalha com gente de cliente. Eu trabalho, não é com máquina, não, eu trabalho com gente entrando o tempo todo. E quanto mais gente, melhor é o meu resultado. E essas pessoas são complexas, os problemas que elas trazem cada dia é diferente. E se eu tenho pessoas que obedecem, eu tenho que ter um comando para cada complexidade. Cara, isso é absolutamente impossível no mundo de hoje. Talvez meu pai, quando ele trabalhava lá na Nova Cap, e as relações, e o tempo, o time, você tem que ligar no telefone, e, cara, aquela coisa, você tem que... Talvez obedecer servia, porque o comando era direto, era um comando para pouca coisa. Hoje em dia, cara, a minha equipe, tem dia que eu abro o WhatsApp da empresa, da VUP, que é hoje a empresa que tem maior fluxo, e eu tô diretamente lá dentro, cara, de manhã, de 8 a meio-dia, já rodaram mais de quase 100 conversas no WhatsApp. E 100 conversas no WhatsApp, multiplica isso talvez por 6, 10 textos, mensagens. Então, cara, uma funcionária, às vezes, ela respondeu mais de 600 mensagens numa manhã. Como é que ela vai obedecer alguma coisa? Que ordem, que comando que se dá para obedecer? Eu preciso de pessoas autônomas. E aí que está o fato de conectar com as pessoas, de elas entenderem o propósito da empresa, do propósito dela estar alinhado ao propósito da empresa,
dela entender as complexidades da empresa e também estudar muito sobre quem é o cliente, investigar quem é o cliente. A gente fala que a primeira coisa é conectar com o cliente, é investigar o cliente para depois eu direcionar o cliente. Se ela só obedece, ela só direciona. Ah, é para cá, é isso, a resposta é essa, X, Y, Z, né? E você vê que pode gerar até uma confusão isso, né? Porque se eu peço para minha colaboradora se conectar com o cliente e eu não consigo fazer isso com ela, cara, Total. sabe? Como é que isso vai acontecer? E, de novo, às vezes eu começo a enxergar um resultado diferente do meu cliente do que aquele que eu gostaria. É um reflexo da minha liderança. É um reflexo do que eu estou fazendo com a minha equipe. Então, esse meu trabalho de liderança junto com a equipe, ele vai impactar diretamente no trabalho da liderança da minha equipe junto com o meu cliente. Então, hoje, muitas vezes, o resultado que a gente enxerga, né, do nosso cliente final é fruto dessa relação, né, que a gente tem. Então, Ô, Neto, sobre isso, diga. deixa eu te dar um feedback do treinamento. Eu acabei de fazer o treinamento da Dale. Eu não falei pra ninguém que eu tava fazendo treinamento da Dale. E não foi nem pra esconder nem nada. Simplesmente, que era um treinamento que era terça-feira, 7 horas da noite. Você Eu participou tava da última turma agora? da última turma agora. Ah, Eu legal. saía do futebol, ia direto pra lá e tal. Então, Tá vendo? Eu queria muito trazer o Guigo pra cá, mas eu tinha que esperar ele terminar o treinamento. é por isso que eu não vim antes. Por isso que entendeu? não, mas também para encerrar também a série Ah. de Dealcast desse ano, tinha que ser com, né? Não, show de bola, show de bola. E aí, no último dia do treinamento, a gente pode levar 3 convidados. E eu levei minha esposa, lógico, ela sabia que eu estava fazendo treinamento. E eu chamei mais 2 sócios meus, o Gabriel e o Renato. E eu falei, é o último dia de encerramento do treinamento que eu tô fazendo e tal, da Dale, vai lá e tal. E eles foram para lá achando que era um jantar, né? A gente vai jantar, comida liberada, vou e tal. E tinha comida liberada no final, foi ótimo, inclusive. Foi no Coco Bambu, Léo Pom. E aí, mas, cara, teve a apresentação dos resultados e tananã, tudo aquilo. E os 2 vieram no final e falaram assim, cara, eu não sabia o que você estava fazendo. Quando você começou a falar, eu comecei a perceber as mudanças que a gente estava vendo dentro da equipe que você lidera. A gente começou a perceber na sua fala. Eu falei, cara, é por isso que essas coisas foram mudando nesse tempo. Então, exatamente essa conexão que a gente começou a fazer, essa compreensão sobre uma outra perspectiva de liderança, retomar o antigo eu, assim, e me conectar comigo também, isso foi muito importante. E aí, cara, eles falam assim, cara, eu comecei a ver, é por isso que começou a mudar esse tanto de coisa. Então, é legal essa conexão, né? O que a gente fez deu resultado, sem eu falar que estava fazendo, eles estavam percebendo uma mudança e falaram assim, foi isso que está transformando. Né? E de novo, né? Fruto da preparação. É a sua preparação. Então, de novo, se eu quero ter, vamos lá, está em final de ano, né? Então, nesse momento eu começo a observar a minha produção desse ano. Eu não estou falando da produção da minha empresa, estou falando da minha, né? Minha pessoa física. O que eu consegui gerar de valor, de resultado para mim, para as pessoas que estão próximas. E se eu entendo que eu poderia ter feito um pouquinho mais, ter um resultado um pouquinho melhor, eu tenho que me preparar, porque senão vai acontecer. Eu não digo que vai acontecer igual, vai acontecer pior. Porque a gente está num sistema muito dinâmico, né? Que vai te exigir mais do que exigiu esse ano. Então, se eu não me preparar para o ano que vem, eu vou ter um resultado. Então, tem que ter a preparação. Ela faz parte para a gente conseguir avançar e crescer e se desenvolver. Sem isso, esquece, né? A gente não vai conseguir. Posso falar uma coisa rapidinho aqui? Vai lá. Você tem algumas características que são incríveis, assim, cara. Incríveis. Eu tô aqui... A gente fica feliz, né, quando a gente encontra bons empreendedores em Brasília, uma cidade tão marcada pela cultura do serviço público. Nossa primeira conversa hoje foi com o professor Girão. Ele é bem conhecido aqui em Brasília, o Marcos Girão. E ele falou sobre serviço público. E aí a gente traz aqui um empreendedor com uma característica muito disruptiva, que é a característica da pergunta. Se você parou na Dale Carnegie, certamente foi porque você fez perguntas, né? Como é que eu faço para melhorar essa minha conexão? Você foi atrás dessa pergunta. Você nunca foi o cara que questionou e ficou parado. Tá evidente isso para mim. E a gente não foi treinado na nossa infância para fazer perguntas. Né? Não foi. A escola nos treinou para entregar a resposta que foi mandada eu dar. Então, isso te faz uma pessoa muito disruptiva. E aí eu queria te perguntar, cara, além disso, fora a tua humildade, a tua capacidade de se relacionar com a tua vulnerabilidade, que é algo fantástico, cara. Isso é fantástico.
Sem contar a capacidade que você tem que se colocar numa posição, entre aspas, de menino. E eu fiquei feliz quando você falou isso, cara, porque, pessoal, olha aqui, ó, quem não pegou, ele também não falou, ele se apresenta como personal trainer, mas olha as empresas que esse cara tá à frente. Academia Raia 10, o Pilates, Aquafan, Arena Lúdica. Lúdica e como é que chama a outra? Casa VUP. Casa VUP. 200 funcionários, pessoal. Esse cara é um gigantesco. Aí ele vem pra cá e fala assim, a sensação das palavras dele, tipo assim, eu só tô começando. E a gente fica feliz, que bom, cara. Porque um cara desse não vai parar nunca. E que bom que a gente sabe que você vai crescer, porque você tá se preparando para esse super crescimento que você vai dar. Eu queria entender o quanto que você entende, cara, que o jeito que você começou a tua carreira, ela influenciou para quem que você é hoje. Porque a gente sabe que grandes empreendedores são grandes solucionadores de problemas. E você não começou na educação física como um preventivo à doença. Você começou na doença. Você começou normalmente onde o médico começa, na dor, naquilo que para muita gente talvez não tenha nem volta. Você começou na parte mais, diria, mais difícil, né? O cara que tá querendo o abdômen tanquinho, nada contra isso, eu também quero. O quanto que essa experiência inicial foi importante para você, cara? Nosso tempo tá quase acabando. Só precisava fazer essa pergunta para ti, por gentileza. Léo, boa pergunta. Obrigado pelas suas palavras aí. Eu realmente estou trabalhando muito para ser um cara melhor mesmo, cada dia. E trabalhar no Sara, cara, era um desafio. Foi um desafio gigantesco. E não vou nem falar no capacitismo, assim, na parte de, ai, tadinho das pessoas com deficiência. Não é isso, cara. É um mundo novo de conhecimento. As pessoas, cara, elas são as mesmas. Cara, pode ser tetraplégico, pode ser uma criança com paralisia cerebral. Cara, a criança, ela quer nadar, ela quer brincar, ela quer curtir. Ela tem as limitações dela, mas ela tem as possibilidades dela. Durante todo o meu trabalho no Sara, o meu olhar, e a gente lá no Sara, e o Sara é um hospital de excelência por causa disso, a gente é treinado para olhar as possibilidades e não as dificuldades. A gente é treinado, a gente é instruído, a gente pratica muito de falar assim, cara, o que dá para fazer, velho? E não assim, pô, não dá para fazer. Ah, não dá para andar. Ah, não dá para... Ah, nunca mais vai andar. Não. Mas tu pode saltar de paraquedas, cara. Tu pode mergulhar. Tu pode voar. Tu pode correr de kart. Você pode... E lá a gente trabalhava para ver esse conceito de possibilidades. Nesse sentido, eu hoje sou um cara que eu olho para possibilidades. Eu e a Bruna, a gente viaja, a gente vai para os lugares, a gente está vendo um restaurante, a gente começa a ver, cara, o que podia melhorar? O que pode fazer? Como é que podia ser? Não sei o quê. E a gente começa a pensar sobre essas coisas. A gente pega, cara, tem empresas muito pequenininhas na educação física, o ramo do fitness é um ramo difícil, assim, as pessoas são normalmente professores de educação física que estão ali abrindo uma empresa para pagar o boleto no final do mês, difícil de crescer assim. A gente, né, tem uma barreira, se você pega a grana da empresa, paga teu boleto todo mês, a dificuldade de você crescer é muito grande. Então a gente vê esses empresários, eu e a Bruna, a gente fica doido. Falei assim, cara, a gente tinha que ajudar essa galera. A gente, você fala assim, vamos ser sócio deles, vamos ser não sei o quê. A Bruna um dia ela falou assim, cara, tá proibido de ser sócio de qualquer pessoa. Mas ninguém, acabou esse negócio de ser sócio. Porque a gente fica com essa vontade, cara, de ajudar e de olhar, cara, dá pra voar, dá pra crescer muito, dá pra ser grande, cara. A minha carreira, Léo, eu comecei no Sara, eu fui treinador de atleta paralímpico. Nas Olimpíadas do Rio, a gente botou 5 atletas em tênis de cadeira de rodas, em natação e para ciclismo. Todos ficaram entre os 8 melhores do mundo. Eu era preparador físico da galera. Uma dessas nadadoras, há 7 meses antes das Olimpíadas, das Paralimpíadas do Rio, ela não era nem de seleção, não era nada. E eu vi um tempo dela lá nadando num brasileiro, eu falei assim, cara, falta tantos segundos para tu pegar um índice olímpico, paralímpico. Ela, mano, vai dar. Ela falou assim, dá, vamos, cara. Hoje ela integra a seleção permanente, desde 2016. Ela entrou na seleção, eu liguei pro treinador da seleção, falei, cara, ela dá. Se ela bater o índice, tu leva? Levo. Então, beleza. Então, cara, a gente foi treinar. Batemos 15 segundos o índice dela, melhoramos coisa pra caramba em 6 meses. Ela foi para as Olimpíadas, ficou entre as 8 melhores, 2 finais paralímpicas. Mas por quê? Porque você olha a possibilidade, cara. Nessas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu fui convidado para ser comentarista do Sport TV. Olha, cara, eu podia ter tremido na base. Mas eu falei, o quê? Você tá maluco, velho? Não, Guigo, mas tu é bom nisso? Eu falei assim, cara, eu não sou o melhor nisso. Eu tenho certeza que eu não sou o melhor. Mas caiu no meu colo.
que eu vou fazer? Cara, eu tava no Rio para as Paralimpíadas, para acompanhar os meus atletas, mas assim, eu queria curtir muito, eu queria ver jogo pra caramba, eu queria estar lá. Acabou. Eu fui para dentro do estúdio, eu pegava o computador e estudava tudo, eu sabia tudo, eu tava ali, cara, acabou a Paralimpíada pra mim. A Paralimpíada pra mim era no estúdio, no computador, estudando para poder ser comentarista. Então eu vi uma possibilidade, a porta abriu para mim. Cara, eu nunca vivi dias mais maneiros na minha vida do que dentro do Sport TV, ao vivo, entrando ao vivo, fazendo cobertura de jogo e tal, não sei o quê. Foi maravilhoso, foi incrível. Mas é isso, assim, eu olho para a possibilidade. Eu não olho para a dificuldade. Eu podia falar assim, pô, mas eu não estou preparado para ser comentarista agora. Deixa eu me preparar para 2020. Cara, nunca mais ninguém vai me chamar para ser comentarista. Passou. Porque agora os comentaristas paralímpicos são atletas, ex-atletas. No Rio foi a última em que convocaram profissionais de educação física. Cara, olha a chance que eu deixei de, né? Se eu tivesse olhado, não, eu vou me preparar. Perdeu, velho. Então eu olho para as possibilidades. Acho que essa é uma das características minhas. Eu olho para frente, é o que a gente pode fazer, né? É um cara fera pra caramba. Cara, acho que fica isso, hein? Pro empreendedor, você que quer, independente da sua posição profissional hoje, quer empreender, se prepara e olha para as possibilidades. É isso aí. Show de bola. Embora? Guigo, se quer deixar os contatos, quem quiser conectar com você, você tem muita coisa para ensinar, bichão. Quem quiser estar na tua cola, quem quiser conhecer as empresas, quem quiser ser aluno de vocês, como é que faz? Cara, se entrar no meu Instagram, @Guigo Lopes, Guigo Lopes, lá na minha bio tem o link para todas as empresas, então o pessoal pode entrar na empresa. Se tem alguém da área da educação física, atendimento comercial, que quer de repente uma oportunidade para trabalhar em empresas muito legais, entra lá, cara, procura a gente, manda um direct, né? Vamos se relacionar. Conta comigo. Maravilha. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado, Guigo. Obrigado, Léo, cara, por esse período aqui desse ano. Ano que vem tamo junto, tem mais. Já, pô. Tem mais DayOcast. Fiquei muito feliz a gente encerrar, né, dessa forma. Acho que foi muito inspirador para quem está concluindo o ano e pensando nos projetos para o ano que vem. Quem quiser nos saber mais sobre a Dale Carnegie, @Dale Carnegie Brasília. Lá você consegue no Instagram. Tem várias informações sobre os nossos treinamentos, processos de desenvolvimento para o ano que vem. Muito legal. Guigo, valeu demais. Eu que agradeço. Abraço Obrigado demais. Todo o time lá, para a esposa, para os filhotes, para a mãe. Valeu. Parabéns, Obrigado cara. mesmo. Parabéns pela jornada. Que espetáculo. Minervino Neto, valeu demais. 7 meses, agora você sabe, né? Já tem muito tempo que estamos juntos, a gente larga. É nunca. É isso aí, meu velho. Tamo junto. Valeu, um abraço para toda a galera lá do Dale Carnegie. Galera, valeu demais. Estouramos nosso horário aqui, o diretor vai puxar nossa orelha, a culpa é minha, vamos que vamos. Qualquer coisa pode puxar a orelha do Y. Fica com Deus, amanhã é quinta-feira, amanhã é quarta-feira, tem mais Doses Milionárias aqui na tua rádio, também no YouTube e no Instagram. Obrigado, valeu, tchau, tchau, pessoal.